Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática do 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. E sobre porcentagem, nós vamos mexer com matemática financeira. Não é isso, Isaac? Hoje a aula vai ser sobre porcentagens. Vamos começar essa questão dos acréscimos e decréscimos, né? Antes de nada, desculpa, bom dia a todos, estudantes, professores, gestores. Professor Jonas, você deixa eu fazer só uma observação? Claro. Na aula anterior, a gente acabou trabalhando probabilidade e nessa correria das aulas, a gente está montando, sem querer aparecer um número intruso nos números primos lá, o número 4. 4 não é primo. Inclusive, o professor Rafael, que estava comigo na aula, ele até fez uma pergunta, eu falei assim, 2 é o único número par primo. Então, só retificando, na aula anterior, apareceu um 4 lá, 4 não é primo. O que seriam 17 valores dividido por 60 daria aproximadamente 28%, tá? Então, pedimos desculpas por esse equívoco lá na hora da escrita, ninguém acabou observando aqui, as coisas acontecem muito diferentemente rápido, né? de uma sala de aula, né? A gente não tem tempo de observar de forma mais rápida, né? Beleza. Então hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Então, lembrando algumas coisas aí, o símbolo de porcento para vocês. E nós vamos, na ideia de porcentagem, falar sobre juros. Vamos iniciar então com algumas perguntinhas. Vocês já ouviram falar, respondam no chat, tá? Vocês já ouviram falar em algum lugar a palavra juros? Esse termo, essa palavra? Sabe o significado? E o termo desconto? Então, vamos aí dar uma olhada no chat. Você já ouviu falar, Isaac, sobre juros? Com certeza, professor. A gente vai então pedir para eles já iniciar a participação aqui no chat. Vamos dar 2 minutinhos para eles responderem o que eles conhecem desse termo. No caso, 1 minutinho, né? O que eles conhecem sobre a palavra juros, o que significa desconto. 1 minutinho para eles, então? Beleza. Ok. Retornamos aqui, professor Jonas, e temos aqui já participações. A Giovana, ela falou assim, olha, já ouvi, mas não sei o que significa. Boa. A Vitória, sim, que vai ter que pagar mais. Acho que ela deve estar se referindo aos juros. Tá certo. Diogo, sim, um valor a mais. A Júlia, sim, quando você paga mais. A Eduarda, juros é um acréscimo. E eles estão participando bastante, né, professor? Isso mesmo. Então, juros, ele nada mais é do que um acréscimo. É um valor que você cobra a mais para um determinado produto, serviço ou alguma coisa, não é isso, Isaac? É isso aí. E o caso do desconto, como o nome mesmo diz, né? Você tem um decréscimo, você tem ali naquele valor, você tem uma redução dele, né? E professor, a gente falando em juros, né? Antes de falar juros, vai aparecer na tela aí para eles o conceito
que ele é bastante antigo. Ele surgiu provavelmente quando o ser humano ele começou a realizar a relação entre dinheiro e tempo, né? O termo tem origem em latim jus, que significa direito, equidade, justiça. Olha que às vezes a gente tem aí umas taxas de juro que eu acho que não são justas não, Que é um né? pouco abusiva, né? Apesar da origem do nome. Os juros são remunerações cobradas quando é feito um empréstimo de dinheiro ou também em situações de compras a crédito. Ou seja, acréscimos que são somados ao valor inicial ou dívida inicial. Então, você tem lá um valor inicial, R$10. Se você tiver que pagar de volta R$12, você teve um acréscimo, um juro de R$2. Então, deixa eu entender. Então, os juros nada mais é do que a soma de um valor, não é isso? A soma de dois valores, o que você tinha inicialmente mais aquilo que você vai pagar a mais, né? Aquele valor que você vai pagar a mais é o que a gente chama de acréscimo, né? Os juros, no caso. E, no caso, no final da aplicação, após um determinado tempo, já o desconto ou decréscimo é um determinado valor que o consumidor irá pagar a menos em um serviço ou produto, por exemplo. Então, já acontece bastante a gente no supermercado, às vezes tem alguns descontos nos produtos, dependendo do tipo de cartão que você vai pagar. A gente tem descontos em aplicativos de entrega de alimentos, de comidas, às vezes aparece lá os descontos, mas ali os descontos estão em reais. O que a gente vai trabalhar aqui bastante é a porcentagem em relação a esses descontos ou esses acréscimos. Então, a gente tem que estar atento ao que aprendemos nas aulas anteriores, principalmente na questão de razão, né, professor? Razão, fração, suas diferentes representações. Então, a ideia, né, no caso, é uma porcentagem em cima de um valor. Nessa ideia, nós temos uma primeira atividade aí. Vou deixar para vocês, mas eu vou explicar antes, tá? Nessa atividade aí, eu vou dar 5 minutos para vocês executarem. Ela nada mais é do que uma conta sobre o valor que você vai pagar ou não. Então, no primeiro exemplo aí, no primeiro exercício aí para vocês fazerem, nós temos que ver o seguinte. Maria pagou um empréstimo, pegou um empréstimo com o seu colega de R$40. Então, ela foi lá, pegou o valor de R$40. Ela aceitou emprestar na seguinte condição: vou cobrar 5% a mais quando me devolver. Nesse caso, ela oferece um desconto para Maria ou cobra um juros. Então, essa é simples. Ela dá desconto ou ela cobra juros? Essa é a resposta, né? Uma dessas duas. Qual é o valor que a Maria deverá devolver à colega após esse empréstimo? Então, responda uma dessas duas. E na segunda questão, ele dá um desconto para cada loja. Então, tem aí a tabela de vocês, ele dá um desconto para cada loja. Quero que vocês calculem o desconto e o valor final aí de cada loja. E ainda dizer em qual loja foi mais vantajosa comprar a mochila, né? Isso mesmo. Inclusive, olha, na última aula, a gente viu uma atividade na qual um personagem tinha 90% de desconto num produto e o outro tinha 80%. Só que o dinheiro que eles tinham era diferente. E aí a gente viu que a gente não pode apenas olhar o valor dos juros, a gente tem que calcular, né, a porcentagem. Então, gente, 5 minutos para vocês, a gente retorna daqui a pouco. Coloquem a resposta assim, ó, 1, a resposta, e 2, aí resposta A, resposta B, resposta C. Tudo bem? Para a gente se orientar aqui no chat. Voltamos daqui a 5 minutinhos, então.
Retornamos aqui, professor, várias respostas. Nossa, olha quantos alunos participando aqui. Isabel, Carlos, Arthur, Maísa, Henrique, falaram que cobrou juros, né? A Flávia, a Netli, cobrou juros, R$ 42 ficou no final, né? No caso, Isabel, Carlos, Arthur, Maísa, Henrique, cobrou R$ 1 de juros. Vamos ver depois se estão certo. A Vitória colocou juros, só que ela colocou R$ 38. Matheus cobrou juros na questão 1. Alguns esqueceram, acho que, de colocar só o resultado. Na questão 2, né, por exemplo, a Gabriela e o Pedro falaram que será mais vantajoso na loja C. Certo. A Rebeca, a Mirelle, colocaram R$ 45 na questão 1 e na questão 2, a loja C. Assim como o Felipe colocou R$ 42 na questão 1. Tem muitos alunos participaram, o João, o Gabriele, Pedro, o Ronaldo, né? Então vamos à resposta, professor? Beleza, então vamos para a resposta no seguinte caso. Então, são duas contas, né? São duas aí, nós vamos fazer a primeira. Então, primeira coisa, ela está cobrando juros. Juros é somar, é acrescentar. Só que antes eu tenho que saber quanto é 5% de R$ 40. Vou tentar fazer um cálculo mental para vocês entenderem. Então, por exemplo, 10% é dividir o 40 por 10. Ou seja, eu ter aqui R$ 4. 5% é a metade de 10. Metade, dividir por 2. Então, 5% é a metade, no caso de 4. Metade dividindo por 2, R$ 2. Esse é o valor de juros. É o quanto ela está cobrando de juros aí para emprestar os R$ 40. Então, qual que é o valor final? Eu tenho que somar R$ 40 aqui que ela emprestou, mais meus juros. Então, eu tenho R$ 42 que ela vai ter que devolver. Essa ficou claro, né? Essa daí ficou bem tranquila, né? Poxa, mas esse colega, eu vou te falar, hein? É colega mesmo, hein? Coitado da menina, Prestando hein? dinheiro e cobrando juros, Prestando né? dinheiro, pois é. Na segunda questão, nós temos que calcular, que nem eu fiz na anterior, primeira porcentagem de cada um, Isaac. Então, vamos lá. Fazendo na mesma ideia aqui, a primeira. A primeira loja, quanto que é o valor? R$ 82. R$ 82. Beleza, então R$ 82 aqui é o meu valor. 10% disso é R$ 8,20. Não é isso? Isso. A metade, então, isso aqui, 10%. A metade disso, que é o que eu quero, 5%, é 4,10. Então, já encontrei aqui, ó, meu 5%. R$ 4,10 é meu 5%. Na loja B, é 8%. É 8% de quanto aí? De 8% de 90. Então, essa aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais simples. Quem quiser utilizar a calculadora, pode utilizar, mas dá para fazer também por continha. Vou tentar simplificar. Aqui, 10% é a mesma coisa que R$ 9,00. Mas 8% não é a metade de 10. Eu vou achar, então, 1%. Uma fase, né? um pedaço. Então, divido de novo por 10. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 90 centavos. Se eu multiplicar, então, os 90 centavos por 8, então, ou seja, 1 vezes 8 dá 8, e eu multiplico 90 centavos, que dá quanto? R$ 7,20. Não é isso? Beleza? Então, 7,20 é meus 8% aí, né? Na última, é R$ 85, não é isso? Isso. R$ 85 é mais fácil. 10% divide por 10, né? Então, aqui é 100%. Se eu dividir por 10, 8
7,50, já tenho meus 10%. Terminou o exercício aí? Não, porque ele quer saber qual a loja que foi mais vantajosa. Isso mesmo. É. Então, para fazer a loja, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Na primeira loja, foi 4,10. É desconto, eu tenho que somar ou subtrair? Bom, todos são descontos, né? E eu tenho que fazer o quê, então? Então, subtrair, decréscimo. Subtrair, né? isso mesmo. Decréscimo. Então, eu tenho que subtrair 4,10 para essa, 7,20, não é isso? Isso. 7,20 para a loja B e 8,50 para a loja C. Fechado? Fechado. Fazendo a subtração, nós temos 77,90 na primeira loja A. Nós temos 82,80 na loja B. E nós temos 76,50 na loja C. Qual loja a gente vai comprar? A mais barata que saiu ali, né? A loja C. Então, na loja C, nós vamos comprar, que é o mais barato aí, não é isso? Certíssimo. Então, Lembrando que a estratégia que o professor utilizou foi cálculo mental. Vocês também podem transformar a porcentagem em forma de decimal, né? Por exemplo, 8%, 0,08. E multiplicar, também acha o mesmo resultado. As estratégias são várias. beleza. Na próxima aí, acho que uns 2 minutos para eles dá para fazer, Isaac? Você acha? Olha, eu acho que não. Pode deixar uns 3 minutos. Uns 3? Essa questão, fala do supermercado. A gente tem supermercados aí que às vezes acabamos frequentando, que tem aquele cartão, né, professor? Uhum. Que é específico do lugar. E aquele Isso. cartão dá desconto em vários produtos, né? E tem mercados que tem uma marca específica e tem um desconto em cima daquilo. Exclusiva, né? Exclusiva, né? Então, essa atividade basicamente fala sobre isso. Que quem tem o cartão daquele supermercado tem 3% de desconto nos produtos da marca dele. Entendi. E na tabela estão discriminados o produto, o preço, a quantidade e se aquele produto é da marca do mercado ou não. Certo. Se é da marca do mercado, professor, quantos por cento ele ganha de desconto mesmo por unidade? 3%. 3%. 3%. Mas então, não são em todos os produtos. só que está marcado que é da marca do mercado, que do é mercado. o sim ali, né? né? Então a gente vai deixar uns 3 minutos aí para eles responderem essa questão. Beleza, pode ser. Ótimo, 3 minutinhos aí, mão na massa.
Tornamos aqui, professor Jonas. Olha, bastante gente, Ana Clara, Mariana, Andressa, Isabelle, Henry, Isaías, Gabriele, João, né? Muitos estudantes participando. Rafael, Mariana, Pedro, o Matheus chegou a colocar aqui, ó, 17,50, a Sara, 20,30. Bom, a questão, né, professor, era, voltando o slide, a questão era se quanto que ela ia pagar no final do produto, né? Então, vamos lá para a resolução? Beleza, vamos lá. Na resolução, nós temos que primeiro aí separar, né, como eu estava comentando com o Isaac, que a gente falou anteriormente, nós temos que separar qual produto tem desconto e qual produto não tem desconto. Beleza. O arroz e o refrigerante, ambos têm desconto aí na tabela de vocês. Ambos têm desconto de 3%, então é uma porcentagem sobre o valor. E os outros dois, infelizmente, não tem desconto aí. Nós vamos pagar o que a gente chama de valor cheio, né? Primeira coisa, nós temos que saber quanto que vai custar cada unidade, né? Então, do arroz. Se cada arroz custa R$15 e eu compro 2 unidades, ao todo, então, eu tenho aqui R$30. Não é isso, Isaac? Isso. Beleza? Refrigerante. Comprei um refrigerante. Então, eu tenho aqui R$6 eu vou pagar ao todo no refrigerante. E no tomate? R$4. Não é esse o preço do tomate? R$4 é o preço do tomate. Eu vou comprar 1,5 kg. Ou seja, né, E professor? aí? 1 quilo, um inteiro, mais meio, metade. Beleza. Então, 1 kg é R$4, não é isso? Mais metade de 1 quilo. Mais a metade de 1 kg. Que no caso o preço vai para R$2. Beleza. Então, eu tenho quanto aqui? 6. Então, eu vou comprar R$6 aí, né? O valor que eu vou pagar no tomate. Então, eu vou pagar R$6 nesse valor. E no biscoito? 4 unidades e cada uma custa R$2,50. Então, uma unidade é R$2,50. 2 unidades é 5. Eu quero 4, então eu vou pagar aqui R$10, não é isso, Isaac? Ok. Nesses dois aqui, não tenho desconto. Curiosidade, 3%. Eu estou levando 2 unidades. Quantos por cento eu tenho de desconto, Isaac? 3% por unidade. Por unidade? Por unidade, não pelo Então- total da unidade. E então vai ficar quantos por cento no total de desconto aqui? Olha, professor, 15%, 3% de R$15 é 0,3, a gente pode fazer, né? Tá, então 3%, Outra forma de se resolver. 0,3, não é isso? Isso, vezes 15, Vezes 15, que vai dar 45, 0,45, perdão. 0,45. Então, cada produto a gente tem 45 centavos de Desconto. desconto. Se eu juntar os dois, São 2 pacotes, então 45 vezes 2. Então, terá um desconto ao todo nesse produto de 90 centavos. isso aí. Agora, professor, nesse caso, se eu pego ali R$30 e faço 6%, será que vai dar a mesma coisa? Não vai dar a mesma coisa. Vamos ver de cabeça? Pode Vamos falar. lá, 6% de R$30 daria... Então, ó, 10% é 3. R$3. A metade, vamos colocar aí, é 1,50. Então, 5% já é 1,50. Falta quanto para 6 aí? Falta 15 centavos, não é isso? Isso, Então, vai dar 1,45, não é isso? isso. Beleza? 45. Então, tá longe do que a gente estava calculando. A porcentagem, tomem muito cuidado nisso mesmo. Os 3% que nós estamos calculando aí, esses 3% é sobre o valor inteiro. Ou seja, é 3% dos R$30. Eu estou comprando 2 unidades, eu ainda tenho 3%. É 3% do valor, não 3% por unidade. Ou seja, eu não vou ter 6% aqui. Se eu só for vou ter calcular 3, não é 6%, ia dar R$1,80. 1,80. Ia dar bem mais. Bem diferente, né, Bem do que os diferente. 90, né? Isso. Já no outro é uma unidade simples, não é Uma isso? unidade simples. Então, 3%.
Quanto que dá 3% A aqui gente dos pode 6? fazer 0,3, Então- 0,03, né? Então, 1%, 0,06. Aí você está fazendo por Isso, unidade, né? isso. 1% vezes 3, Vezes 3, 3 vezes 6 aqui. 3 vezes 6, 18. Então, 18 centavos aqui é o meu desconto. Então, subtrai aqui, desconto, 18 centavos. Vamos calcular aí? 30 menos 90 aqui, quanto que vai 21. vir dar? 21 e 10 centavos, professor? 29, não é? 29, perdão. 29 e 10 centavos, não é isso? Isso. Beleza. E nos R$6 aqui? Aí vai ser 5,82. Isso. Então, são esses os valores. Aqui, ó. 29,10, 5,82, 6 e 10. Vamos somar tudo? Vamos somar tudo? Vamos. Então, vamos lá. Então, eu tenho, no primeiro, 29,10. No segundo, 5,82, não era isso? Isso. 5,82. Aí eu tinha 6 6 do tomate, e... R$10 da bolacha. Beleza, então eu vou ter ao todo 2, 9, somando aqui, ó. Eu vou fazer uma conta de cabeça, acho que é até legal isso, do empréstimo. Não sei se você faz essa conta também. Se eu tirar do 6 aqui, virando 5, emprestando aqui, vira 30. Então aqui, ó, dá 0. Então aqui, ó, dá 2, vai 1 aqui. Beleza? Tudo bem? Certo, Deu para entender aqui, ó. Somei esses dois Pode aqui, continuar, 11, Bruno. mais 11 aqui, mais 9, dá 20. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, R$ 50,92 é o que eu vou gastar. É o que eu vou ter aí no total, certo? No total. Sendo que esses mercados que fazem esse tipo de desconto, a própria máquina lá, o caixa, né, ele já calcula automaticamente o preço do produto já com desconto ao lado, ou no início ou no final. Sim. Né? Obviamente, por isso que é importante ter um sistema. E a matemática, se não fosse a matemática, esse sistema para fazer esse tipo de desconto, ou no caso que foi a atividade, a gente não teria como realizar. Tá? Seria muito mais demorado. Já pensou um caixa, né, professor? Ficar na época que ainda o caixa era aquela maquininha que teclava, tac, 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 aquele monte de papel, né? tem Já que fazer pensou? um por um. Né? Imagina comprar 100 unidades disso. Então, ó, tem mais uma atividade, vamos deixar para eles 2 minutinhos. Fechado? Ó, vai aparecer na tela para vocês mais uma atividade, 2 minutinhos, tá? E a gente já retorna aqui com vocês.
Bom, retornamos aqui, professor. Mais alunos participando, mais estudantes participando. A maioria diz 50. Ana Clara, 2,95 desconto, né? A gente teve o caso da Júlia. Ela respondeu, olha, no primeiro caso a gente vai ter desconto de 7%. No segundo, ele vai ganhar um desconto de 5%, só que no terceiro o valor da compra vai aumentar, porque foi um crédito, né? Sim. Tudo bem? Então a gente vai pegar aqui, pedir para o senhor responder. A gente está com tempo curto aqui. Beleza, então a gente nessa vai aqui mais vou rápido. tentar fazer um pouquinho mais rápido. Vocês podem usar a calculadora, talvez até para facilitar vocês. É o seguinte. Então, nos dois aqui que nós temos dinheiro e débito vão ser descontos. Então, é uma subtração. E no crédito, nós vamos acrescentar o valor. Todos o valor é 380. Então, eu tenho que pensar o seguinte. 7%, 7 sobre 100, se você dividir, é 0,07. Então, 0,07 vezes 380 dá quanto, Isaac? Dá 26,60. 26,60. Menos 380. Então, 380 menos 26,60 dá quanto? 353,40. 353,40. 53,40. Beleza. No próximo, 5 sobre 100, eu posso multiplicar 5 vezes 380 dividido por 100. Dá quanto isso aqui? 5 vezes 380 dá 1.900. Dividido por 100. Dá 19. Então, isso aqui dá R$19 de desconto. 380 menos R$19. 380 menos R$19 vai dar 361. 361. Esse é o valor que eu vou pagar. Isso. No último, vamos dá deixar quanto? o último para eles, professor? Pode ser. Deixa para eles Aí a gente resolverem. passa na próxima aula. Fechado. Tá bom? Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Um ótimo dia a todos e até a próxima aula. Obrigado. Bom dia.